Primeiro, eu quero agradecer você que está acompanhando os vídeos aqui no meu canal. Valeu por vir, por se inscrever. Não se esquece de deixar o seu joinha, deixa um comentário quando for interessante, quando você quiser fazer uma pergunta, tá bom? E eu estava estudando a Bíblia hoje de manhã, e aí eu estava lendo o livro de Êxodo. E aí eu encontrei ali umas leis muito interessantes, se eu não me engano está no capítulo 22, leis sobre propriedade. Muito interessante, cara, porque ali Moisés dá as leis para o povo poder conviver bem, né? E aí, em se tratando da propriedade pessoal, como lidar, né, com o relacionamento entre as pessoas em sociedade, o que acontece se alguém fizer o outro perder alguma coisa, né, se alguém te machucar, e etc. E tal. E aí eu vi ali o famoso, acho que um pouco antes, no 21, o famoso olho por olho, dente por dente, né? Aí nem estava falando de propriedade, estava falando de vida. É interessante você notar que mais tarde Jesus vai meio que contrariar o olho por olho, dente por dente. Ele sabe que o olho por olho, dente por dente e aquele pensamento todo que está ali em Levítico é um pensamento que combina muito, se não foi copiado do Código Hammurabi. Não estou dizendo que Moisés plagiou, eu estou dizendo que justiça era entendido daquela maneira naquele tempo. Moisés com certeza aprendeu o que era justiça. E quando ele estava escrevendo ali aqueles livros, com a inspiração divina que ele tinha, ele usou ideias do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente é do Código de Hammurabi, né, por exemplo, que é o primeiro compêndio de leis que a gente tem sobre justiça mesmo, aí, que a humanidade fez uso. Né? Aí quando você vê isso, fica pensando assim, Deus não copiou o Código de Hammurabi? Não, é porque o Código de Hammurabi estava certo. As ideias do Código de Hammurabi são muito boas, são realmente justas. Vou dar um exemplo aqui. Diz assim, se alguém roubar, né, uma coisa sua e consumir e comer, por exemplo, um boi, vai ter que pagar 5. Né? 5. Por quê? Porque o cara não tinha, e aí ele pegou do seu, sem te avisar, te deu esse prejuízo, fez o consumo. Então, não é só devolver um de volta, porque você me desfalcou, eu não estava nem esperando perder aquilo. Tem várias compensaçõezinhas, né? Então faz até sentido o cara pagar mais. Vou dar um outro exemplo aqui, que é mais preciso ainda. Se um ladrão roubar um negócio seu e ele for pego com o seu negócio, ele tem que devolver em dobro. Não era só devolver, já que ele não usou, já que está na mão dele ainda? Não, porque se ele só te devolve, que punição ele tem? Se ele só te devolve, qual que é o castigo disso? Quer dizer, fica ótimo o custo-benefício do roubo, né? A relação risco-retorno fica maravilhosa, porque se me pegarem eu devolvo, pronto. Não, você tem que dar em dobro, tem que te custar a devolução. Muito legal isso, porque as noções de justiça que eles tinham realmente eram bem precisas. Você lê, você vai sentir justiça, né? Só que aí mais tarde Jesus vem parecendo contrariar. Ele fala assim, tendes ouvido o que foi dito. E aí ele cita o texto bíblico, ele cita o que Moisés escreveu, olho por olho, dente por dente. Eu, porém é conjunção adversativa, né? Ele vai discordar, porém, quer dizer, ele vai discordar de Moisés? Cara, ele vai discordar do texto bíblico, ele vai discordar daquilo que a gente lê e acha super lógico. E ele fala, eu, porém, vos digo, quem ofendeu seu irmão já pecou, já matou. Quem olhou com intenção impura já pecou, não precisa adulterar. Só olhar com intenção impura. O que Jesus está fazendo? Ele está aprofundando o conceito. Porque o conceito original, ele era só uma regrinha, né? Uma regrinha básica ali e tal, mas você consegue ainda carregar o mal sem praticar essas coisas na prática, né? Redundância, né? Mas ele está falando assim, não, o mal é um pouco pior. É que a injustiça não é só o que você vê, a injustiça está até no que você não vê. O que Jesus está fazendo é ampliando o entendimento de justiça do ser humano. Ampliando e aprofundando a ideia de que não é só fazer o que tem que ser feito, tem que fazer mais, tem que ir além. Tem que ser muito melhor do que simplesmente fazer a lei certinho. Então, é muito interessante você ver Jesus falar isso, porque dá pra gente concluir disso tudo. Primeira coisa é que ele podia ter falado isso lá no começo. Por que ele não falou para Moisés já falar certinho assim, ó, avisa pros caras aí que é mais profundo do que eles estão pensando. Não, por que ele começa lá e ele deixa a lógica simples funcionar para depois ele aprofundar? Exatamente por isso. E é isso que eu queria falar aqui hoje. Deus respeita nosso calibre mental. Deus respeita o ponto que a gente está de maturidade, de inteligência, de experiência. Deus respeita isso. E Ele trata com a gente nesse nível. O povo lá no começo, cara, aquele povo lá na época de Moisés, eles estavam muito no começo da civilização e não entendiam quase nada. Então eles tinham que começar por onde?
Começar do começo mesmo, entender o básico, entender o mínimo. Justiça é isso mesmo, é olho por olho, dente por dente. Justiça é isso mesmo, o cara tomou de você, ele tem que devolver. E mais um pouco, porque ele não devia ter tomado, porque ele não devia ter te surpreendido e levado o negócio de você sem sua autorização. Não devia ter te machucado, não devia ter te maltratado, não devia ter matado ninguém. Então ele vem do básico mesmo, da linha base da justiça. Ele reforça isso para que a gente pudesse entender isso, internalizar isso, crescer em cima disso. Quando a gente tivesse grande o suficiente para poder entender mais, ele veio e aprofundou. E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual, né? Ele trata a gente no nosso calibre mental. Quando a gente começou na fé, a gente era menininho, Deus fazia cada coisa pra gente que hoje ele não faz mais. Não funciona mais assim. A gente tem que se aprofundar no relacionamento com ele. E quanto mais a gente se aprofunda, mais coisas a gente descobre. Mais profundo é nosso pensamento, nosso entendimento espiritual. Então, isso é muito interessante, eu queria compartilhar isso com você, porque às vezes a gente acha que Deus trata todo mundo assim, numa régua só. Não, não, não. A régua dele é do seu calibre mental. Ele vai falar com você no teu nível, no nível que você está. Por isso Paulo fala, quando eu era criança, eu vivia como criança. Agora que eu sou adulto, não sou mais menino, né? Não sou mais menino, aí o tratamento é outro. Aprofunda seu pensamento, aprofunda seu conhecimento da Bíblia, aprofunde-se com Cristo, que ele vai te levar mais longe.